Olá, muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, sua casa e a sua família nesse dia todo especial que o Senhor nos concedeu. Quero compartilhar aqui uma palavra que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 6, dos versículos 8 até o 14. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ora, o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes e tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração através desta palavra. Queridos, eu quero deixar uma segunda parte da mensagem que ministramos na semana passada a respeito do o homem de Deus diante dos conflitos da vida. Nós ministramos na semana passada um primeiro princípio que diz respeito que o homem de Deus, olhando para os primeiros versículos aqui que lemos, dos versículos 8 a 10, que o homem de Deus é aquele que consegue enxergar além, a sua visão está além das circunstâncias do dia a dia, e falamos a respeito de como Eliseu alertava o rei de Israel por uma visão que tinha de Deus a respeito das armadilhas que o rei da Síria armava. E hoje nós vamos tratar um segundo aspecto, uma segunda característica do homem de Deus diante dos conflitos da vida. E esta é que nos conflitos da vida é que nós vamos ver realmente quem são os homens e as mulheres de Deus. É justamente quando nós estamos diante dos conflitos, nas situações adversas, que nós vamos ver quem de fato é aquilo que diz ser. Eu me lembro de uma frase do pastor Luiz Hermínio dizendo que no tempo da fartura até Faraó consegue governar, mas no tempo da escassez somente homens de revelação. E ele está fazendo a sua fala diz respeito ao momento em que o Egito, que governava o mundo, passou por um tempo de escassez muito grande, e no tempo da escassez foi justamente nesse tempo que José foi elevado governador do Egito, porque foi ele que teve a revelação de que esse tempo de escassez viria para o Egito. E é exatamente isso que nós vemos nesse texto. O texto vai nos dizer que diante das armadilhas que o rei da Síria fazia, ele se turbou porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele fazia armadilhas para o rei de Israel e todas as suas armadilhas eram frustradas. E imediatamente ele pensou o quê? Tem alguém aqui infiltrado no nosso meio que está falando para Israel o que nós vamos falar, o que nós estamos para fazer. Mas aí alguém, lá do meio, um servo seu, um homem do exército da Síria, chegou e disse para ele: não, meu senhor, não é ninguém daqui que está infiltrado lá em Israel, de Israel aqui, para falar os teus planos para o rei de Israel, mas o profeta Eliseu, o homem de Deus. Ele recebe uma revelação de Deus e fala para o rei de Israel até o que o senhor fala na tua câmara de dormir. Ou seja, alguém que sabia quem era o profeta Eliseu. Sabe, queridos, os homens e mulheres de Deus são reconhecidos na sociedade em que vivem. Quando nós olhamos o capítulo 5 de 2 Reis, nós vamos ver uma menina de Israel que fora levada como cativa para estar como escrava na casa de Naamã, que era um chefe do rei da Síria, do exército do rei da Síria. Ele era um comandante dos exércitos do rei da Síria, mas era um homem leproso.
E essa menina que fora levada, porque a Síria invadiu Israel e levou alguns cativos para lá. E essa menina que era escrava de Naamã, disse para a esposa de Naamã: ah, minha senhora, se o meu senhor, que é Naamã, estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, ele seria curado da sua lepra. Olha que interessante. Eliseu não era conhecido somente por alguém de Israel. No caso, essa menina que disse: olha, existe alguém que pode curar o meu senhor. E se nós lermos o capítulo 5, e eu desafio você a fazer isso, encorajo você a fazer isso, que é uma história maravilhosa. Naamã vai até Eliseu e ele é curado da sua lepra. Então uma menina sabia quem era Eliseu. Uma menina jovem israelita. Mas o que nos chama a atenção é que no texto lido, o texto base da mensagem de hoje, não era alguém de Israel que conhecia Eliseu, mas era alguém da Síria. Ou seja, o homem e a mulher de Deus. Ele não é só reconhecido, ele não é só conhecido como alguém de fato, verdadeiramente como um homem ou uma mulher de Deus. No meio da comunidade em que vive, da comunidade religiosa da qual ele faz parte. Mas ele é reconhecido inclusive por aqueles que são de fora, porque a conduta dele é a mesma. E hoje nós estamos vivendo uma crise, queridos, muito grande, onde pessoas estão professando alguma coisa, uma fé, e muitas vezes na prática esta fé não é vista, não é visualizada, não é experimentada. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão falando uma coisa, estão vivendo outra, não há coerência na fala. E é por isso que muitos não são impactados com a vida de um homem e de uma mulher que dizem ser de Deus verdadeiramente. Porque quando este homem e quando essa mulher procuram viver dentro da palavra de Deus, dentro dos mandamentos de Deus, você pode ter certeza absoluta que a luz de Cristo, que a pessoa de Jesus, que o fruto do Espírito vai ser observado por aqueles que estão ao seu redor. E é esse o desafio que Deus tem para mim e para você. Não é uma instituição, não é uma religião que vai ser vista e vai ser reconhecida, mas são pessoas cuja vida está diante do Senhor, cuja vida está entregue nas mãos de Jesus, cuja vida é um reflexo da vida de Cristo na sua própria vida. São essas pessoas que nesse tempo de crise têm respostas. São essas pessoas que nesse tempo de crise, nesse tempo de confusão, nesse tempo de tantos conflitos que nós estamos vivendo, têm um norte da parte de Deus para mim e para você. Um homem e uma mulher de Deus, eles são reconhecidos no tempo do conflito, porque eles são a resposta de Deus para o tempo em que vivem. Eu gostaria de orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te dar graças por essa mensagem e por essa palavra. E nós queremos, ó Deus, a semelhança do nosso irmão do passado, Eliseu, do teu servo, o profeta Eliseu, sermos alguém que seja reconhecido, não para que o nosso nome seja exaltado, mas para que as pessoas possam ver que existe uma ação do Senhor em nós e o teu nome venha a ser glorificado. E as pessoas possam encontrar respostas para a sua vida, olhando e tendo como referenciais pessoas que verdadeiramente são homens e mulheres de Deus. Ah, quão carente nós estamos, Senhor, nesse tempo, de ver pessoas se posicionando, de ver pessoas que possam ser um referencial de uma vida, de uma conduta ilibada, de uma conduta santificada por um processo de uma vida, de um relacionamento e de uma proximidade com o Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração, que possamos ser como Eliseu, reconhecidos no meio onde nós vivemos, mas que a nossa história, o testemunho da nossa vida, possa ir para além daquilo que nós mesmos possamos ter conhecimento. Porque o desejo do nosso coração é que o teu nome venha a ser glorificado através de nós. Essa é a nossa oração, o nosso louvor e a nossa gratidão a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Querido, mais uma vez que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.